Galera, surgiram novos capítulos referentes à seleção brasileira e o recém-possado, presidente Edinaldo Rodrigues, que havia sido afastado e agora retorna ao cargo de presidente da seleção, já chegou prometendo mudanças. E uma delas, ele acaba de trocar nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. O técnico Fernando Diniz não faz mais parte da sua comissão técnica. Então, Edinaldo já está com outros nomes à vista, como por exemplo o técnico Dorival Júnior. E aí, em meio a esses boatos que o Dorival poderia estar indo para a seleção, nós vemos a opinião de várias pessoas, inclusive de influenciadores e jornalistas, apontando o Dorival como uma figura não capaz de dirigir a seleção brasileira. Ou seja, o Dorival não tem um currículo adequado para poder comandar a maior seleção do planeta. Só que será que é isso? Será que é isso mesmo? O Dorival ele não tem capacidade de assumir a seleção brasileira? Com base no que eles falam isso? E vamos pegar alguns exemplos históricos para poder mostrar que a história não é assim como falam. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e já estamos batendo quase 500 inscritos. Bom, para todo mundo sabe, a direção da seleção brasileira sob o comando do Fernando Diniz não foi boa. Ele se mostrou um técnico que ele ainda precisa de muito tempo para poder implantar o seu estilo de jogo em uma outra equipe, porque com o Fluminense ele tem muito treinamento diário, ele repete muito o estilo de jogo dele, etc, no treino, e ele tem tempo para poder fazer isso. Já numa seleção onde você pega jogadores que não estão acostumados a esse estilo de jogo e precisa colocar eles para poderem atuar em duas partidas e eles não se veem em muito tempo, ou seja, não é o mesmo grupo, cada vez você tem que selecionar mais jogadores e você pega eles e reúne ali para eles fazerem algo completamente diferente do que eles são acostumados, a tendência é não dar certo. Então, ok, o esperado aconteceu, foi que o desempenho do Fernando Diniz não foi nada bom, inclusive o último jogo tendo uma derrota para a Argentina dentro de casa, coisa que é praticamente inaceitável. E aí você começa a ver que o presidente Edinaldo Rodrigues ele realmente quer fazer mudanças. E aí começou a surgir o nome de Dorival Júnior. Só que tem muita gente que fica falando, nossa, o Dorival não tem capacidade para poder assumir a seleção brasileira. E a gente precisa discutir, com base no que estão falando nisso? É a capacidade técnica? É a capacidade de administração de grupo? É com base no quê? Porque se você observar, quem é que está fazendo isso? Normalmente essas pessoas prezam pelo passado glorioso da seleção brasileira. E o passado glorioso da seleção brasileira, você tem várias figuras que comandaram a seleção, inclusive no último título, como o Paizão. E o perfil do Dorival que surge na mente dessas pessoas é um perfil paizão e não tão técnico. E aí essas pessoas se esquecem que o último técnico da seleção brasileira foi o Luiz Felipe Scolari. O Luiz Felipe Scolari, ele tinha ganhado 2 anos antes de assumir a seleção a Libertadores pelo Palmeiras, que foi o maior título da carreira dele até aquele momento. E aí ele foi cotado para assumir a seleção, antes disso estava o Luxemburgo. E ele, assumindo a seleção brasileira, tinha aquela história da família Scolari. E aí você vê que a seleção era criticada taticamente, ela vai mudando dentro da própria Copa, tendo um sistema de 3 zagueiros, coisa que não era. E aí você tem uma consolidação do sistema tático da seleção brasileira. Mas o Filipão, ele nunca foi conhecido por seu perfil tático, mas sim pelo seu perfil de gestor. Então se essas pessoas elas gostam de ficar falando que o Dorival é criticado por ter um modelo de gestor e não de modelo tático, tem que abraçar a incoerência nessa hora e observar, olha, a minha análise não tem nada de nexo no que eu estou falando. E aí elas julgam pelo currículo do Dorival. Gente, primeira coisa, o Dorival ele tem uma Libertadores, ele tem 3 Copas do Brasil. Tem muita gente que não tem metade das conquistas que ele tem. Por exemplo, o Luxemburgo, ele nunca teve uma Libertadores, vocês sabiam disso? Tem muita gente que esquece. O maior técnico da história do Brasil, que sempre colocam o Vanderlei Luxemburgo, nunca ganhou uma Libertadores, o Dorival ganhou. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a falar das pessoas. O Dorival, ele é um cara que conhece muito de tática. Para poder fazer aquele Santos de 2010 dar certo, não é também para qualquer um. Para fazer o Flamengo de 2022 dar certo, não foi para qualquer um, porque ele conseguiu fazer um losango naquele time que, posteriormente, a gente viu que não foi qualquer um que conseguia fazer, não.
Veio o Vitor Pereira, perdeu todos os títulos, veio o Sampaoli, perdeu todos os títulos, e aí, o que aconteceu? Então, Dorival ele mostra assim sua competência. E vale a pena a gente voltar também no período. Horas, quem imaginou que não tinha currículo assumiu a seleção brasileira? Dunga em 2010, que nunca havia sido técnico, foi para a seleção. O Falcão no início dos anos 90, sim, o Paulo Roberto Falcão também assumiu a seleção brasileira sem ganhar nenhum título e nunca ter sido técnico. Então, não é questão de não ter currículo, é você saber olhar para a pessoa. E você tendo um cara que tem conhecimento tático, mais gestão de grupo, as chances de sucesso dá certo. E outra coisa, a gente também precisa lembrar que o brasileiro ele é o único que ainda preza pela a cadeira da seleção brasileira como técnico ser regido pela meritocracia. Ou seja, só chega como técnico da seleção brasileira quem tem um currículo minimamente preparado para aquilo. Ou seja, quem foi o melhor técnico do país nos últimos 2, 3 anos, etc. É assim que é regida a régua. Só que nenhuma seleção do mundo faz isso. A gente está querendo um técnico para a seleção que tenha conhecimento tático e saiba lidar com jogadores, principalmente os europeus. Mas, se você observar a tendência mundial, nenhum técnico de seleção que comanda aquela seleção do país são os melhores do seu país, respectivamente. Você não vai ver o Klopp assumindo a seleção da Alemanha, ou você não vai ver o Guardiola assumindo a seleção da Espanha. E nós ainda temos isso como um objetivo meritocrático. Então, é uma coisa que a gente precisa tentar entender o que de fato as pessoas querem. As pessoas são apegadas a uma lembrança, a um sentimento do passado. Se é apegada a um sentimento e lembrança do passado, elas precisam aceitar a figura do Dorival, porque o Dorival ele não tem só conhecimento tático, como ele é um bom gestor, e o Brasil já foi campeão com a família Scolari. Agora elas querem um cara que tem conhecimento técnico. Então, se elas querem um cara que tem conhecimento técnico, ok, você tem que buscar alguém que é um perfil que não seja um perfil tão brasileiro, um perfil mais europeu, que é um perfil mais frio. Mas, pra gente poder resumir, infelizmente, a galera não sabe o que quer. A galera quer aquele cara do momento, aquele cara que esteja minimamente capacitado e que ele assuma de qualquer jeito. O conceito em si, ninguém sabe qual é. Mas o brasileiro em si, ele é uma pessoa que quer ganhar. Ele não é uma pessoa que quer construir e entender de conceito. É uma pessoa que quer ganhar a qualquer custo. E isso faz com que, olha, não sabemos para onde a gente quer ir. Na verdade, a CBF, ela se comporta como a cabeça do brasileiro. Tão confusa que não sabe para onde ir. Quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. E se você concorda se o Dorival tem calibre ou não para assumir a seleção brasileira, o que você acha disso? Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima.